Tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Vamos abrir juntos a Escritura no livro de Marcos, no capítulo 15. E eu vim aqui hoje para te falar duas coisas. A primeira delas é uma afirmação, e eu pretendo provar biblicamente isso. E a segunda é uma pergunta, e aí são vocês que me darão essa resposta ao final dessa breve reflexão. Marcos capítulo 15, nós leremos a partir do versículo 33. Acompanhe com atenção a leitura da Sagrada Escritura. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para que ele bebesse. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Vamos orar mais uma vez brevemente. Deus, nosso Pai bendito, nós rogamos ao Senhor porque somos carentes da iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou as Sagradas Letras, esteja aqui hoje, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, de modo que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Sendo assim, nós não enganaremos a nós mesmos. Que seja assim para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante do relato da morte de Jesus descrita por Marcos. Marcos, o primeiro a escrever o Evangelho, a despeito de nós termos em segundo lugar, logo depois do Evangelho de Mateus, mas cronologicamente Marcos foi o primeiro a descrever os fatos envolvendo a vida e a morte de Jesus Cristo. E Marcos, ele é sucinto em suas colocações, porque ele tem em mente o público o qual ele estava querendo atingir, que eram os romanos. Logo, nós temos na narrativa de Marcos uma certa velocidade nos fatos. E eu gostaria de elencar 7 eventos que Marcos descreve aqui para nós nessa breve narrativa. Porque você sabe, Jesus ele chega em Jerusalém no domingo que nós conhecemos dentro da ampla tradição cristã como Domingo de Ramos, e ele é aclamado como Rei dos Judeus. Mas depois, por conta do ciúme daquela classe religiosa dos fariseus e por conta de um suposto motim político-militar, Jesus é então traído por Judas, um de seus discípulos, e na noite anterior a estes eventos, Jesus come a Páscoa com eles. Terminando a refeição no final da tarde, Jesus vai orar no Getsêmani, e é ali que Judas, impelido por Satanás, o beija e o trai. Então, os guardas levam Jesus até o Sinédrio, aonde Pedro o negou não menos do que 3 vezes. E lá no Sinédrio, uma espécie de concílio formado por homens judeus, 70 homens, 70 anciãos judeus, ele
é julgado e condenado de forma ilícita. Um julgamento que ocorreu na madrugada, com os processos completamente prejudicados, mas ainda assim Jesus, o nosso Senhor, foi condenado à morte de forma ilegal, sem poder sequer testemunhar e se autodefender, mas conjurado por conta de Yosef ben Caifás. Logo, Jesus não poderia ser levado à morte apenas por conta de um tribunal judeu, porque os judeus estavam sitiados pelos romanos, e eram os romanos que detinham o poder naquela região. Então eles levam ele até o pretório, aonde Pilatos o ouve. Pilatos não consegue sequer elencar as provas contra Jesus. E então, ainda assim, por conta da pressão política, ele condena Jesus à morte. O nosso Senhor, então, vai para a cruz do Calvário, carrega a pesada cruz até um monte chamado Caveira, Gólgota, e lá ele é crucificado e morto. E as últimas 3 horas de sua vida estão descritas aqui no trecho que nós lemos. E veja, são 7 eventos aqui, são 7 acontecimentos que Marcos nos descreve. Primeiro deles: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Nos textos mais antigos, você vai encontrar da hora terceira, meio-dia. São 3 horas aonde o céu se escurece. Nós não sabemos de fato qual foi o meio que Deus utilizou para criar essas trevas. Pode ter sido uma espécie de eclipse, ou pode ter sido um meio sobrenatural mesmo, que uma profunda e densa escuridão tomou conta daquele lugar. Isso para externar o que Cristo estava sofrendo internamente, o peso do meu e do seu pecado, a solidão, os terrores da alma daquele que está enfrentando de frente a morte. Mas Pedro nos diz no livro de Atos, no capítulo 2, que era impossível que a morte o mantivesse morto. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, puro e santo, não tinha do que ser condenado, porque o salário do pecado é a morte. Mas como pode morrer aquele que nunca pecou? Mas não obstante, o meu e o seu pecado estavam sobre ele. E então o universo inteiro começa uma espécie de convulsão, porque o Filho do Deus Altíssimo está sendo dilacerado de uma forma inimaginavelmente dolorosa. Mas não apenas densas trevas externas, mas veja, Jesus também exclama em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Não apenas trevas externas, mas trevas internas. Os cristãos antigos do Oriente tinham uma doutrina que eles chamavam de pericorese, a dança da Trindade. E essa doutrina era a doutrina que difundia a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo, eles viviam em plena comunhão, porque a despeito de serem 3 pessoas, são o mesmo Deus, feito de forma humúlcia, do latim, da mesma substância. E então eles dançam eternamente na pericorese, a dança da Trindade. Mas nesse momento, o Pai e o Filho precisam deixar, o Pai e o Espírito Santo precisam deixar a mão do Filho. Quebra-se o ciclo da dança eterna, porque o Filho está agora carregado com o meu e com o seu pecado. Todos aqueles pecados que você cometeu e todos os que você cometerá, todos aqueles que nós podemos ver e todos aqueles que nos são ocultos no nosso próprio coração, estavam sobre ele. E aí Jesus diz: Deus, por que você me desamparou? E essa é uma expressão forte e densa, porque, veja, você já se arrependeu de algum pecado? Sabe quando você
Você peca e depois você se arrepende desse pecado e você sente aquela dor na alma, aquela tristeza profunda, e não é remorso, é arrependimento sincero. Sabe o peso disso? Pensa que Jesus está recebendo em seu corpo o peso, não apenas de um pecado, de 2 pecados, mas de todos os seus pecados da sua vida inteira e de todos os pecados dos santos eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo, em toda a história da humanidade. E Jesus está carregando o cálice da ira de Deus. O texto de Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo na cruz do Calvário. Porque assim Deus se mantinha justo, punindo os pecados, mas justificador ao mesmo tempo, porque o meu e o seu pecado estavam sobre ele. O texto continua, e o texto diz que quando alguns dos que estavam ali presentes ouviram essa expressão em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, entenderam que eles estavam chamando por Elias, porque, veja, a fonética no original parece mesmo que ele estaria chamando por Elias. E havia uma crença na época de que Elias ouvia e atendia a orações. Muito próximo do que nós temos hoje no catolicismo romano, de que você pode fazer preces a santos e que eles, de alguma forma, intercederiam diante de Deus por nós. E os judeus acreditavam nisso, e aí alguns disseram assim: boa, ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vem atendê-lo. E o texto diz que para tentar perdurar a agonia de Jesus, deram-lhe vinagre para beber. O texto é muito claro quando diz que e deram-lhe vinagre para beber, com a intenção de que a dor dele fosse perdurada. Deixem-no, vejam se Elias vem tirá-lo daí. Era muito comum na época que o vinagre fosse utilizado como uma espécie de sedativo, como uma espécie de anestésico. Então a ideia era que Jesus ficasse mais tempo vivo para ver se de fato Elias vinha ao seu encontro. Mas não era nada disso que Jesus estava dizendo. Na verdade, ao fazer isso, eles estavam cumprindo a profecia de Salmo 66. Deram-lhe vinagre a beber. Assim como Jesus, quando diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Estava cumprindo um outro salmo messiânico, o Salmo 22. E então Jesus, em profunda dor e agonia, pede ao Pai, suplica ao Pai: por que é que o Senhor me abandonou? E o quarto evento é Jesus de fato morrendo, bradando e expirando. Veja, esse termo aqui no original, expirar, ele é o contrário de inspirar. Quando Deus criou os seres humanos, em Gênesis capítulo 2, a expressão é que Deus soprou o seu espírito nas narinas daquele boneco, e então ele se tornou alma vivente. Essa é a expressão de Gênesis capítulo 2. Deus inspirou, Ele deu o fôlego de vida, e agora Jesus está expirando, está devolvendo o fôlego de vida. Você sabe por quê? E é muito interessante que a expressão, se você notou aí, a expressão é: deram-lhe vinagre para beber, para que a dor dele fosse perdurada. Alguns assassinos e pessoas que cometeram crimes hediondos, que morriam na cruz, às vezes ficavam uma semana crucificado antes de morrer. E eles dando vinagre para que a pessoa ficasse mais tempo viva. E veja, é por essa razão que Marcos ele diz assim: olha, deram vinagre para beber, vamos deixá-lo aí para ver se Elias vem salvá-lo. Aí o texto diz: mas Jesus, tem um advérbio aqui de contrariedade. Mas Jesus, com um brado, expirou. Você sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse expirado, se Jesus não tivesse dado a sua vida, Jesus não teria morrido e estaria lá até hoje. Porque o texto de João diz: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou. Como que a morte poderia matar alguém que não tinha pecado? Como é que a morte poderia matar alguém que não tinha pecado? Por isso que o texto diz: Jesus bradou.
E esse brado nós conhecemos. O Evangelho de Lucas nos diz que ele grita, está consumado. E depois disso ele grita, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. E por que é que Jesus dá a sua vida? É por mim e é por você. É para que nós não precisássemos passar a eternidade no inferno pagando pelos nossos pecados. Ele toma sobre si os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o texto diz que então o véu do santuário se rasgou em duas partes. Jesus foi morto numa Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante para os judeus, aonde judeus do mundo inteiro vinham para comemorar a passagem pelo Mar Vermelho, a passagem do anjo da morte sobre o Egito e a libertação do povo ao Egito. Era uma espécie de ritual que fazia lembrança, fazia um memorando a quando o povo saiu do Egito. Mas também era uma garantia de que os pecados do povo estavam expiados. E como que funcionava mais ou menos? Um sacerdote, ele era eleito dentre os outros 144 sacerdotes, e ele se tornava então o sumo sacerdote. E quando estava na gestão desse sumo sacerdote, ele deveria se retirar da sua família, se retirar do seu convívio e passar por um processo de santificação durante 1 ano. E naquele dia específico, naquela sexta-feira de Páscoa, ele entraria no santo lugar. O templo em Israel, nessa época, já não era mais o templo de Salomão, porque o templo de Salomão tinha sido destruído por Nabucodonosor, e então, depois que eles voltam do exílio, um sujeito chamado, você pode encontrar essa história no livro tanto de Neemias quanto no livro de Esdras, um sujeito chamado Zorobabel, ele reconstrói o templo, mas o templo ele volta a ser destruído quando, na revolta dos Macabeus, quando o general Antíoco Epifânio, sob ordens de Alexandre o Grande, vem e destrói Jerusalém de novo. Aí Herodes reconstrói esse terceiro templo, que não é um templo tão suntuoso e não é tão grande. Inclusive a gente tem uma réplica dele aqui em São Paulo, desse terceiro templo, e não é o de Salomão. E esse terceiro templo, isso também não é uma crítica, mas esse terceiro templo, ele era dividido em 3 partes. Ele tinha o pórtico, era um local onde todos poderiam entrar. Ele tinha o santo lugar, que era um lugar mais restrito, somente onde homens e judeus podiam entrar, homens judeus podiam entrar, e existia o Santo dos Santos. O Santo dos Santos separava o santo lugar do Santo dos Santos com uma cortina, um véu, uma cortina muito grossa, muito densa. Era uma cortina feita de linho puro, entrelaçada com carmesim, e ela tinha fios de ouro e fios de prata, conforme é prescrito no livro de Êxodo. E ela tinha uma espessura muito grossa, cerca de 18 centímetros. Era um tecido que não podia ser rasgado com mãos humanas. E o sacerdote, quando entrava nesse local, ele entrava com 10 romãs, entrava com um cordão, e do lado de dentro ele entrava com o incensário, que significa as orações e a intercessão do povo, e todo o povo ficava do lado de fora, orando e intercedendo para ver se Deus ia aceitar o sacrifício daquele ano. E então o sacerdote entrava no santo do lugar com o incenso, e aquela fumaça que era chamada de Shekinah, de presença de Deus, e o sacerdote ficava orando por longas horas, e lá dentro do santo lugar, diante da arca da aliança, em cima da mesa da propiciação, ele então imolava um cordeiro, ele cortava a garganta de um cordeiro, e pegava aquele cordeiro e deixava com que o sangue dele fosse completamente exaurido numa espécie de bol, assim, numa espécie
de tapoeira enorme. E então ele pegava uma planta chamada isopo, que era o isopo era uma espécie de esponja, e ele pegava aquilo e ele começava a espargir na sala do propiciatório, e aquela fumaça e aquele sangue, e o povo do lado de fora orando, porque se Deus aceitasse aquele sacrifício, o sacerdote voltaria e diria para o povo: Deus ouviu as nossas orações, os nossos pecados estão perdoados. Mas se algo desse errado, aquele sacerdote seria imediatamente morto pela presença de Deus. Isso é muito sério. Às vezes nós pensamos que a presença de Deus é brincadeira. Às vezes nós confundimos a presença de Deus com uma mão levantada, com uma lágrima, com uma atmosfera, com um som de teclado, e tudo isso faz parte, mas a presença de Deus é muito séria, porque ela começa aqui dentro. E então, se o sacerdote morresse na presença de Deus, ele era puxado por essa corda que eles prendiam nele. E aí o povo ficava frustrado e precisava fazer o ritual todo de novo no ano seguinte. Mas exatamente nesse dia, onde o sacerdote estava com o incensário dentro do santo lugar, orando e tentando atrair o favor de Deus, o templo em Israel ficava em cima de um monte, o Monte Hebron. E mais ou menos 800 metros depois do muro da cidade ficava o Gólgota, porque Jesus foi sacrificado fora dos muros da cidade, conforme nos explica o livro de Hebreus. E esses montes é exatamente um de frente para o outro. Enquanto o povo estava tentando o favor de Deus em um monte, Deus estava fazendo o seu próprio sacrifício no Monte da Caveira, em favor dos seus. E quando Jesus expira, o véu do templo, assim como Laura cantou aqui para nós, o véu do templo se rasgou. E veja, o texto diz que ele se rasgou de alto a baixo, porque não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até nós. E agora todos nós temos acesso a essa presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. A sexta coisa que acontece é que um centurião, quando viu essa situação, ele reconhece. E ele diz: esse homem realmente era o Filho de Deus. Porque, meu irmão, só existem duas formas de lidar com Jesus. Ou você é um escarnecedor, um zombador, ou você se ajoelha e reconhece quem ele diz que é. Não é possível ser indiferente à presença de Jesus. Foi C.S. Lewis quem nos propôs esse dilema. C.S. Lewis diz assim: Jesus, ele ou é um lunático, porque ele dizia ser filho de Deus, e ele acreditava nisso, é um doido que acreditava nisso, mas ele não é. Ou Jesus é um mentiroso, porque ele sabia que não era filho de Deus, mas ainda assim ele dizia que era filho de Deus. Ou ele é quem ele disse é. Se você se relaciona com Jesus, é impossível você dizer assim: Jesus é um grande profeta, Jesus é um cara legal, Jesus é um sujeito gente boa, é um grande exemplo, como o mundo tem feito hoje. Não. Jesus, quando se relaciona com a gente, ele requer de nós uma resposta. Ou é adoração, ou é escárnio. E esse centurião romano, ele reconhece. Tem um livro muito antigo da tradição cristã, do século 2 e 3, chamado A Patrística, que conta a história dos primeiros cristãos. E a nossa tradição cristã diz que esse centurião, ele se converte, ele se torna uma espécie de bispo da igreja primitiva. Então nós temos registros que essa foi uma conversão genuína e uma conversão verdadeira. Mas acontece uma última coisa aqui, antes de a gente terminar essa parte. Jesus, ele era seguido por mulheres. O texto diz que desde a Galileia, no início do seu ministério, ele já era seguido por mulheres, até quando ele atravessa para a Judeia, até chegar em Jerusalém. E aqui tem o nome de algumas delas, como Maria, Maria Madalena, Salomé, e elas estavam diante de Jesus o tempo inteiro. É muito interessante porque isso é revolucionário. Mulheres, nessa época, não tinham direitos como os homens.
Mulheres nessa época não podiam fazer a maioria das coisas que os homens podiam fazer. Mulheres eram vilipendiadas, mulheres tinham seus direitos aviltados, como até hoje nós temos muito disso. Mas o Evangelho é para todo tipo de gente, e os evangelistas deixam muito claro o valor que Jesus dá às mulheres. Quando o anjo vem pregar o Evangelho: trago boas notícias de paz e alegria, nascerá na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem ouve a primeira vez o Evangelho? Uma mulher, Maria. Quem ouve a primeira vez o proto-evangelho, a primeira vez que Deus prega o Evangelho na Bíblia, Gênesis capítulo 3, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ele diz isso para Eva. Se você ler a genealogia de Mateus, nenhuma genealogia do povo judeu tem mulher. Em Mateus tem 5 mulheres, 4 delas é estrangeira ainda, porque Jesus dá um valor inimaginável para a figura da mulher. E às vezes eu vejo hoje a meninada lutando pelo feminismo que nada. A Escritura já defende isso há muito tempo. Amém? E foram elas as testemunhas. Porque se você se lembra, Jesus havia predito, e de fato aconteceu, os discípulos, todos eles abandonaram. O único que ficou lá no final foi João, e ainda assim Jesus disse assim: ó, João, essa daí, Maria, agora, a partir de agora ela é tua mãe, vai e cuida dela. E João também abandona Jesus, mas no momento fatídico da morte de Jesus, quem está diante dele? As mulheres. Portanto, quem são as testemunhas que dão os insumos para os evangelistas? As mulheres. Nós só temos o Evangelho de Marcos porque Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, ficaram aos pés da cruz de Jesus. Isso é incrível. Esse é um testemunho incrível. E sabe por que eu preguei tudo isso? Porque o nosso tema hoje é a cruz, né? Eu disse que ia fazer uma afirmação para vocês. A afirmação é simples, mas ela é muito profunda e eu espero que você entenda. Jesus te ama. É por isso que Ele passou por tudo, porque Ele te ama. Essa é uma afirmação poderosíssima, que eu não sei se a gente consegue entender a dimensão dessa expressão. Eu não sei se a gente consegue entender a densidade desse amor, mas o fato é que Jesus te ama. Eu disse que faria uma afirmação e uma pergunta. A minha pergunta é: você ama Jesus? Porque Jesus te ama e Ele provou carregando uma cruz. A minha pergunta é: você ama Jesus? Porque se sim, existe uma cruz para você também. É o livro de Lucas, o capítulo 9, versículo 23, que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Veja, Jesus te ama e Ele provou isso na cruz. A minha pergunta é: você ama Jesus? Porque se sim, você também precisa provar esse amor carregando a sua cruz. Esse sermão também poderia chamar a cruz de Jesus e a minha cruz, ou a cruz de Jesus e a sua cruz. O Evangelho não é feito apenas de uma cruz. O Evangelho é a mensagem da cruz, mas não apenas de uma cruz, mas de 2 cruzes. A cruz de Jesus e a nossa cruz. E a minha pergunta é: você ama Jesus? Porque se sim, Ele mesmo já definiu a diretriz para a gente saber se a gente o ama ou não. Ele diz no livro de João: quem me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. É aquele que ouve a voz do bom pastor e se submete. Não é apenas dizer: Senhor, eu te amo,
mas é dizer: Senhor, eu te amo e eu estou disposto a dar toda a minha vida para você. Como Laura cantou aqui em uma das frases belíssimas, ela diz assim, algo parecido com isso: diante desse fato, diante desse amor, nada mais é importante. Nada mais tudo aqui, toda essa vida terrena, nada mais ela é considerada como importante. Porque aqueles que desejam seguir a Cristo precisam aprender a renunciar a si mesmos. E renunciar a si mesmo não significa apenas sacrifícios para a gente ser salvo, porque a gente não é salvo pelos nossos sacrifícios, a gente é salvo pelo sacrifício de Cristo. Mas agora que somos salvos, precisamos doar a nossa vida como instrumentos do ministério de Cristo. Afinal, nós somos os seus pés e as suas mãos. E agora nós somos convidados também a tomar a nossa cruz e perder a nossa vida. Tomar a sua cruz não significa... Tem gente que confunde, né? Interpreta equivocadamente e pensa assim: eu estou doente, nossa, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ou então, nossa, eu casei com um rapaz incrédulo e agora ele não quer ir na igreja, ele é a cruz na minha vida. Não. Tomar a cruz é morrer. É estar disposto a morrer pelo Evangelho. E aí quando a gente pensa em morrer pelo Evangelho, a gente está pensando naquela realidade transcultural de pessoas que têm que enfrentar milícias islâmicas e correr risco de vida. Mas às vezes nós não estamos dispostos a morrer para as nossas próprias vontades. A Laura ministrando aqui falou assim: bem cedo de manhã nós vamos te adorar. Por que ela usou essa expressão? Por conta do Salmo 62, que diz assim: cedo de manhã eu cantarei os teus louvores. E por que vários salmos os salmistas usam essa expressão, cedo de manhã? Será que a hora de buscar a Deus é cedo de manhã? Se buscar outra hora ele não ouve? Não é isso, é porque essa expressão tem a ver com a ansiedade, com o desejo. Quando o meu filho, que tem 6 anos, o Tito, a gente promete alguma coisa para ele, eu falo assim: amanhã eu vou te levar no zoológico, ou num parque, ou alguma coisa do tipo. Ele fica tão ansioso que ele acorda mais cedo. E ele acorda mais cedo, ele vai na minha cama e ele diz assim: papai, já está na hora, vamos. Porque ele deseja, porque ele anseia. E o Salmo 62 diz: eu anseio assim como a corça pelas águas, eu suspiro, eu desejo a tua presença. Cedo de manhã, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. Os rituais da sua vida dizem quem você adora. Mas aí você, cedo de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é verificar o Instagram. Não é buscar a presença. E aí você percebe no seu uso diário que você passou mais tempo subindo feed de rede social do que de fato se devotando em adoração, em louvor, em oração, desejando a presença de Deus. E aí você não se posiciona mais diante dos fatos, porque você fica com medo de ser mal interpretado. Uma coisa é você ser bélico, uma coisa é você ser intransigente, uma coisa é você ser um fundamentalista mal educado, outra coisa é você se acovardar na internet e não se posicionar como cristão. E aí inúmeros cristãos hoje, que sob a hipótese de uma contextualização do Evangelho, na verdade estão prostituindo o Evangelho. Estão pregando um Evangelho que não é o Evangelho. Há tão pouco de Evangelho que já deixou de ser Evangelho. Albert Einstein, quando foi defender a sua tese sobre a teoria da relatividade numa conferência, ele falou. Todo mundo o aplaudiu, ovacionou pela genialidade. E no final, ele estava já de saída junto de um amigo e chegou uma repórter e disse para ele assim: Dr. Einstein, muito bom, eu sei que é um passo enorme para a humanidade. Eu não entendi nada do que o senhor falou, porque o senhor é muito inteligente, mas achei ótimo. Aí ele é muito arrogante, ele diz assim: não é possível que você não tenha entendido, espera que eu vou te explicar de novo. E aí ele explica de novo uma palestra de 2 horas em 30 minutos para ela. E ele fala, e usa exemplos, e tenta usar exemplos mais fáceis, mais palpáveis. E aí a mulher disse: não, tudo bem, eu não entendo, eu não sou da área, e está tudo bem, tanto faz, e está tudo certo. E ele: não, eu não admito. E aí ele tira o seu paletó e continua explicando. E aí até que, dado momento, a mulher, já cansada, diz: tudo bem, entendi. Então ele fica triste, assim, aborrecido,
O seu amigo pergunta para ele assim: por que você está triste? Ele diz assim: porque depois de simplificar tanto a teoria da relatividade, a fim de explicá-la, eu percebi que no final já não era mais sobre a teoria da relatividade que eu estava falando. Às vezes a gente tenta um discurso tão político e a gente envergonha o Senhor que bebeu vinagre no nosso lugar. Às vezes a gente tenta ser tão limpinho, tão aceito, e a gente não carrega a cruz que está nos esperando. Jesus te ama, essa é uma afirmação. E é muito bom você vir aqui de manhã e ouvir o pastor Tiago pregando que Jesus te ama. Isso é verdade. Mas eu vim aqui hoje para dizer: e você ama Jesus? Ele já provou carregando a cruz. Eu quero saber se você vai provar o seu amor carregando a sua. Mortificando os seus desejos carnais. Vivendo para a glória de Deus. Nós vivemos um mundo secularizado. Hoje, o nosso formato de vida é um formato que adora outras coisas que não o Deus vivo verdadeiro. Cada vez nós nos casamos mais tarde. Cada vez nós trabalhamos mais para tentar nos aposentar mais cedo, e a gente vive desperdiçando a nossa vida. E você olha para os últimos 2 anos e você às vezes pode tentar se lembrar de alguém que você levou a Cristo, e pode ser que você em 2 anos não tenha trago ninguém a Cristo, pode ser que você tenha trago a igreja, mas talvez você nunca compartilhou o Evangelho. Paulo diz em Atos 20, 24, porém em nada considero a minha vida valiosa para mim mesmo, conquanto eu termine a carreira e complete o ministério que recebi de Jesus, a saber, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você tem testemunhado o Evangelho da graça de Deus? Ou se a gente entrar no seu feed, vai ter só dancinha de TikTok. Você tem resplandecido o bom perfume de Cristo? Você tem carregado a sua cruz? Existe uma mulher chamada Sophia Miller. Sophia Miller, pouca gente conhece. Ela, na metade do século passado, era repórter do The New York Times. Famosa, aclamada repórter. E então, um dia andando na rua de Nova York, ela ouve um doido no meio da rua dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Naquele momento, o seu coração é transformado de pedra em carne. Ela se ajoelha no chão, no meio da rua, começa a chorar porque ela reconhece-se pecadora, e ela vê essa imagem do Cristo bendito na cruz do Calvário, a chamando, e então ela diz: eu recebo o Salvador. Ela larga tudo e vem ser missionária na Colômbia, na Amazônia colombiana. Um dia em sua embarcação, muito paupérrima, ela se perde e sem querer, ela vem para a Amazônia brasileira. E quando chega aqui na Amazônia brasileira, essa senhora, uma senhora, começa a pregar para os índios. E ela prega durante o dia para os índios, e durante a noite, ela traduzia para o dialeto das tribos que não falavam português. Um trabalho incansável de anos. Eu sou pastor ali em Alphaville. O Ti está plantando essa igreja aqui. Sophia Miller, ela plantou sabe quantas igrejas? Na Amazônia? 200. Uma senhora que não amou a sua vida, mas decidiu perdê-la para encontrá-la em Cristo. David Livingstone, nascido em 1813 na cidade de Blantyre, do lado de Glasgow, na Escócia. Historiador, explorador britânico, decidiu ser missionário na África.
sobe do sul da África para o chifre africano oeste e percorre várias etnias pregando. Quando ele morre, ele amava tanto aquele lugar que os nativos tiram o seu próprio coração e enterram o coração de David Livingstone no pé de uma amendoeira em Zimbábue. O seu corpo é transferido para a capela de Westminster, para a abadia de Westminster, na Inglaterra. E é curioso, porque 2 meses atrás, eu estive em Burkina Faso, oeste da África. Um país paupérrimo. Para vocês terem ideia, garotas, a menina quando nasce com 6 meses de idade, eles fazem uma mutilação genital. Mas não tem nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de aparelho cirúrgico. Eles removem o clitóris das meninas de 6 meses de idade com uma tampa de lata de sardinha. Um país que vive numa guerra civil absurda. Existe uma tribo, uma etnia chamada Fulanis, falam Fufude, e eles são perseguidos e mortos por conta da sua etnia. E muitos deles que se converteram ao cristianismo são perseguidos por conta também da sua fé. E eu conheci um garoto de 6 anos de idade, Yaya Boutique, que seu pai é pastor, e ele é alvejado pela milícia islâmica, jihadistas, Boko Haram, com muitos tiros. O seu pai cai por cima dele e diz: filho, quando você parar de ouvir os barulhos, você foge. Esse pastor morre em cima do seu filho. O menino de 6 anos de idade foge. Ele fica 2 meses escondido num milharal, até que o nosso missionário o encontra, já em estado de inanição. Traz ele para a cidade de Bobo-Dioulasso, ao sul de Ouagadougou, a capital. E nós fomos lá pregar o evangelho, furar um poço artesiano para esses refugiados. E eu pessoalmente levei esse menino para um orfanato em Ouagadougou. E quando eu estava lá, vendo gente da tribo Fulani, gente da tribo Mossi e de tantas outras tribos, e nós fizemos uma ceia com eles, povos inimigos, e se abraçando na ceia, eu me lembrei de David Livingstone, porque se aquele homem tivesse amado a sua vida, a África não teria sido evangelizada. Mas foi porque ele decidiu perder a sua vida que hoje o evangelho está naquele lugar. Mas você não precisa ir para o outro lado do mundo. Você pode ir para o outro lado da rua. Vamos orar. Seja louvado, Senhor, e exaltado para sempre. Que as nossas vidas sejam a recompensa pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Que o nosso modo puro e digno de viver sejam a recompensa
pelo teu trabalho na cruz do Calvário. Que essas verdades aqueçam os nossos corações e que promovam um profundo impacto. Que seja assim para a tua glória, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém.